e gravando aqui. Vou começar. 1, 2, 3, teste. Já é sensação. Já é Lembra dessa música? Já é sensação. Baby. Chega aí, vai pro tranco se divertir. Vou te dar uma ideia. Chega aí, você quer dançar, se divertir pra lá e pra cá, pra sacudir. Desce um pouco até o chão. Como é que é depois? Eu não lembro. Já é sensação. Não, tem alguma coisa que fala, mexe o popozão, e depois ele fala, ai, que dança louca. Joga a mão pro alto. Joga a mão pro alto. Joga. Não? Ok. Vai pro nosso CD junto com a música de Josué e Jericó. É o mix, né? Josué e Jericó e já é sensação. E a música da autoestima. Eu lembro da gente cantando no aniversário do karaokê. Só a gente cantando a música da autoestima, ninguém entendendo nada. Ninguém entendeu e a gente cantando, eu desafinando igual ela desafina no vídeo, o povo não entendendo, achando que eu tava desafinando na vida real. Daí eu fiquei sentida, que eu falei, gente, eu estou só imitando, eu só estou entrando no personagem. Ninguém entendeu o nosso meme. A gente teve que mostrar pra eles o vídeo depois, pra eles entenderem. Pra gente não perder todos os nossos amigos na festa. E é sobre isso. E bem-vindes! Eu sou a Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Pátria Amada Criminal. Um podcast de true crime. A gente não se preocupe, a gente não canta nesse podcast. Não canta pouco. Esse é um podcast de true crime e coisas trevosas e mórbidas e obscuras. Sejam bem-vindes. Sejam bem-vindes. E, recado, a gente tem que agradecer o pessoal de que participou do encontrinho na semana passada. Exatamente. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação e pelo seu dinheiro. E por fofocar com vocês, gente. Eu adoro fofocar com os ouvintes. Nossa, eu adoro, gente. Porque no ICQ, eu adoro os papos que tem no ICQ. O problema é que daí eu viro as costas 3 segundos e tem 15 mensagens. Daí eu viro as costas meia hora e eu vou receber 400 mensagens. E daí eu fico tão, sabe, me dá aquela sensação de... Não vou conseguir. Não estou acompanhando a juventude. E daí eu não consigo fazer... eu não consigo entrar nos assuntos e às vezes eu entro no assunto e já tenho que sair porque o assunto já mudou. Mas quando é um encontrinho que tá todo mundo lá conversando junto, é uma delícia. O tempo passa que você nem vê. Dá vontade de nem acabar o encontro. E a gente fica reunido no mesmo tema, então é mais fácil focar. Porque a gente tá falando de algum tema. No nosso caso, odiar o Paulides. Pau no cu do Paulides. É isso aí. Eu tenho também um recado que é um agradecimento a todos os ouvintes que mandaram sugestões. Eu reclamei no episódio passado que eu tava com um bloqueio criativo, que é... Eu tenho uma lista de casos, todos interessantes, que eu quero fazer, mas ao mesmo tempo eu tô de bode e não consigo fazer o roteiro de nenhum deles, não consigo começar a pesquisa de nenhum deles direito. Alguns estão começados e eu não consigo terminar porque me deu bad. Então eu falei, ouvintes, me mandem sugestões no meu Instagram pessoal, que o que vocês mandaram eu vou fazer, eu não vou pensar. Você mandou, eu vou fazer. Vários ouvintes mandaram sugestões super legais e eu já comecei a fazer. E esse roteiro é um que foi enviado, uma sugestão que foi enviada pelo Felipe Leite, um ouvinte lindo, gostoso, cheiroso, que escreveu assim, Nath, tem de tudo. Tem gay rica branca fazendo merda, tem BDSM, tem trisal, tem impunidade, tem pressão alta. Meu Deus, eu nem sei que caso é esse, eu já estou apaixonada pelo caso. Então, Felipe Leite, muito obrigada pela sua sugestão. Aqui está o episódio que você indicou e esse episódio é dedicado exclusivamente para você. Obrigada, Felipe Leite. Então, gente, vamos ao caso. As minhas fontes é o site Who Murdered Robert Wone. Meu Deus, tem um site só pra descobrir o que aconteceu? Só pra descobrir o que aconteceu. E tem de tudo lá. Tem a biografia da galera, o time legal que cuidou do caso e, inclusive, o affidavit que eu usei pra ler o que realmente tinha acontecido e toda a investigação, o que a polícia estava achando. Lembrando que a gente já falou aqui que um affidavit é
é um documento que é usado para indiciar as pessoas, né, para requerir mandatos de prisão ou de busca. Esse affidavit é um depoimento feito sob juramento, sob o risco de perjúria se você mentir, se um policial mentir no affidavit. Então é uma coisa muito séria que é usado realmente para a corte, para indiciar as pessoas ou buscar, tipo, requerer mandato de alguma coisa, mandato de busca. Então, tá lá no Who Murdered Robert Wone, eu li todo o affidavit que foi usado para indiciar um dos suspeitos, e eu também usei a Newsweek, o The Sun, o Washington City Paper, e várias outras mini fontes que foram aparecendo, mini artigos que, enfim. E também a Wikipédia. Temos fontes, trabalhamos com fontes que não são dos desejos. Isso. Estou aprendendo frases de efeito de Natália. O primeiro personagem desse caso é o Victor Zaborski. Ele era gerente sênior de marketing no Milk PEP, que é o Milk Processor Education Program. Nossa, gente, que chique! Não é muito chique? Eu não sabia que tinha tudo isso, mas assim, ele é responsável, esse Milk PEP é uma agência responsável pelo marketing da Associação Internacional de Derivados do Leite, responsável por popularizar o consumo de leite através de campanhas publicitárias. Ah, é tipo aquela campanha Got Milk? Eles são responsáveis pela campanha Got Milk. Meu Deus! A gente estuda na faculdade nessa campanha. Eu estudei, né? Muito tempo atrás. E essa Got Milk, o que acontece? Nós somos os únicos mamíferos que tomam leite na fase adulta. E, tipo, não é qualquer leite. Eles vendem o quê? Leite de vaca, que é para usar absolutamente tudo da vaca e transformar em produto. E o consumo de leite, da forma como a gente consome hoje, foi uma coisa que foi implantada na nossa cultura, assim como vários outros produtos, através de campanhas publicitárias. Então eles tinham que vender a ideia de que tomar leite é uma coisa maravilhosa, saudável, que você tem que fazer o resto da vida. Hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, mas popularizou por causa desse tipo de campanha publicitária. Essa Got Milk, agora, né, para enfrentar o baque do veganismo e dessa conscientização que a gente está tendo com os impactos ambientais e até de saúde que os derivados de leite têm na gente, essa campanha, ela evoluiu. Agora eles têm outdoors de gente, tipo, malhando com a legenda, assim, leite hidrata mais do que água. Ou é um outdoor gigantesco de um cara fazendo esportes radicais. É tipo, oi, você vai precisar de leite pra fazer isso. Tipo, porque leite fortalece os ossos, então você pode ser mais esportista por causa disso, sabe? Realmente uma campanha pra popularizar o consumo de leite e derivados. Ok. Mas enfim, esse cara, então, ele era gerente sênior de marketing nessa Milk PEP, ou seja, uma pessoa bem-sucedida, tanto academicamente quanto profissionalmente. Entenda-se, gente rica. Ele morava em Washington, D.C., onde ele estava em um relacionamento estável com um homem chamado Joseph Price. Ok. O Joseph é um advogado formado pela Universidade da Virgínia, que trabalhou em áreas de infringimento de direitos autorais e propriedade intelectual. E ele também era conhecido por pegar causas importantes para a comunidade LGBTQIA+. Então ele era bem envolvido no ativismo LGBT. Também, pelo que você está falando da profissão, também era um cara com grana, também tinha uma boa condição financeira. Academicamente muito bem sucedido, profissionalmente muito bem sucedido, uma ótima condição financeira. Muito que bem. E junto com eles, alugando o apartamento no porão da casa, porque em Washington tem aquelas townhouse, que é tipo aquela casinha que são 3 andares, sabe? Que é tipo tipo os sobradinhos de São Paulo com aquela parede junta, sabe? Que é uma casa encostada na outra. Tá. Uma rua inteira, sempre com as casinhas encostadas na outra. Aqui também tem um monte, assim. E essa casa é tipo uma townhouse, é uma casa tipo de 3 andares. Tipo um prédiozinho, um mini prédiozinho. E embaixo tem um apartamento. E normalmente você aluga esse apartamento, porque ele não é... Ele é tipo o porão, o que seria o porão da casa. Mas é um apartamento funcional, assim. Tem Aí você transforma janela, num estúdio e aluga pra alguém. Exatamente, pra ajudar até com as despesas, né? Como era só eles na casa, eles alugaram o apartamento no porão da casa para um cara chamado Dylan Ward.
O Dylan era de uma família boa, de classe média alta também, e ele também era uma pessoa academicamente bem-sucedida. Ele tinha se formado summa cum laude pela Universidade de Georgetown, se formado em artes culinárias no Culinary Institute of America, em Nova York, e feito mestrado em literatura infantil na Simmons College, em Boston. Nossa, ele era um cozinheiro e livreiro maneiro. Pois é, ele era tudo. E depois você vai ver que ele ainda vai fazer outras coisas. Ele Ele trabalhou na Equality Virginia, que é uma organização para direitos LGBTQIA+, onde o Joseph era diretor. E durante o tempo dele lá, ele quebrou recordes de dinheiro arrecadado para as causas da organização. Então também é uma pessoa academicamente e profissionalmente bem-sucedida. Articulada. E quando o Victor e o Joseph venderam a casa e se mudaram para uma outra casa, uma casa em Swan Street, o Dylan acompanhou. Nome esquisito? Tá, desculpa, prossiga. E passou a alugar um quarto na casa principal do casal. Isso porque o Dylan também namorava o Joseph Price. Ah, era um trisal, não. É o trisal. É o trisal que o Felipe mencionou. O Victor e o Joseph eram o casal principal, eles eram registrados como estando numa parceria civil naquela época, né? Eles não eram casados, era uma parceria civil. E eles dormiam junto no quarto principal do casal, então eles eram o casal principal, mas o Joseph também namorava com o Dylan. E ele tinha uma relação BDSM com o Dylan, em que o Dylan era o dominador e ele o submisso. Então, provavelmente era porque o Victor não estava muito interessado em ser o dominador e o Joseph queria alguém para ser o dominador dele. Olha, porque o Victor e o Dylan não se pegavam. Era tipo, os dois pegavam o Joey. Então não era bem um trisal, né? Era o só Joseph. Era um relacionamento aberto. Era um relacionamento legal com uma terceira roda. Uma vela. Assim, se fosse uma conversa de bar, uma fofoca, eu diria, contanto que esteja funcionando pra eles, tá tudo ok. O problema é que a gente tá num podcast de True Crime, então eu sei que tudo eventualmente vai parar de funcionar. Então, nesse caso... e o Felipe já deu a deixa, né, na mensagem dele, que esse caso tem de tudo. Tem gay rica branca fazendo merda, tem BDSM, tem trisal. Então vamos lá, né? Então a gente já sabe que não vai acabar muito bem, que algo não foi gerido da forma que deveria e que o combinado não foi seguido. Ou seguido até demais. Enfim. Ó o teaser. Todos eles eram bem-sucedidos e aparentemente viviam uma vida ótima, então. O Dylan teve, em 2007, ele foi pra Tailândia porque ele resolveu se formar em massagem terapêutica. Mas, gente... E é a coisa assim, ele é um cara que ele faz de tudo. Sabe aquela pessoa que ele ama tudo, então ele quer estudar tudo? Tá. E ele estudava tudo e ele era bem-sucedido em tudo. Ok. Good for him. Então eles estavam vivendo uma vida maravilhosa. E é aí que entra o que o Felipe escreveu da gay branca rica fazendo merda de novo. Por quê? No dia 2 de agosto de 2006, um homem chamado Robert Eric Wong estava trabalhando até tarde em Washington e ao invés de dirigir para Fairfax, na Virgínia, onde ele morava com a esposa dele, ele resolveu passar a noite na casa do amigo de faculdade dele, o Joseph Price. Porque ele falou, cara, tá muito tarde, pra eu dirigir até a Virgínia agora e voltar no dia seguinte vai ser um inferno, eu vou estar cansado, minha esposa já tá dormindo. Ele ligou pro amigo dele, o Joseph Price, e ele falou, olha, posso dormir na sua casa? Pode, ótimo, beleza. E quem que era o Robert? Falando em gente bem-sucedida, né? Ele era um homem de família chinesa, que era a 4ª geração chinês-americano, e ele nasceu em Nova York. Ele se formou valedictorian no colegial, né, no ensino médio, que é o melhor aluno da classe. E ele cursou a William and Mary College, onde ele conheceu o Joseph, antes deles entrarem para a faculdade de Direito. Durante os anos na faculdade, na William and Mary, o Robert foi parte do governo estudantil, ativista e um dos responsáveis pelo reavivamento do Clube 13, que era um clube onde os membros circulavam o campus fazendo boas ações. Meu Deus, gente. Eu fico imaginando o tempo dessa gente, porque o meu dia tem 24 horas e eu não consigo fazer, tipo, 1/3 do que essa gente faz. Não, na boa, esse povo não dá. Esse povo usa alguma coisa pra ficar acordado e dormir pouco. Vai de Adderall neles.
Quando ele se formou em 1996, ele recebeu o prêmio Algernon Sidney Sullivan da faculdade, que era um prêmio dado para alunos que se destacavam em, entre aspas, características de coração, consciência e gentileza para com outros. Mais tarde, ele se formou em Direito pela Universidade da Pensilvânia. Tá. E ele também serviu no conselho da Organization of Chinese Americans, que é a Organização para Chineses Americanos, e ele era conselheiro do Museu Chinês nas Américas. Nossa, gente, e por isso que ele tá sempre cansado, por isso que ele tava cansado. Pois é. Em 2006, ele também era presidente eleito da Asian Pacific American Bar Association, que é uma associação de apoio para a comunidade asiática na profissão do direito, que, de acordo com o site deles, entre aspas, promove justiça, igualdade e oportunidade para a comunidade asiática e do Pacífico, que é a comunidade asiática, tipo, chineses, coreanos, japoneses, mas também quem vem das ilhas do Pacífico, da Polinésia, da Micronésia e da... Como que é o nome? Não é Macronésia, é Melanésia? Melanésia. Nem sabia, mas tá Polinésia, Micronésia e Melanésia, que é a Guiné, Nova Zelândia, Hawaii, tipo, Havaí, sabe? Essas... E algumas pessoas consideram os aborígenes australianos também como asiáticos do Pacífico. Ok. Então, todo mundo que tenha essa herança. E essa associação ajuda essas pessoas na profissão do direito. Então, assim, ele era uma pessoa extremamente ativa na comunidade, né, no ativismo dele pela comunidade asiática, extremamente respeitado, um advogado de sucesso, bem respeitado. E ele era casado com uma mulher chamada Catherine Yu, e os dois frequentavam a igreja na Virgínia, onde eles moravam. 2 meses antes da morte do Robert, ele foi contratado pela Radio Free Asia, que é tipo a Rádio Ásia Livre, que é uma organização privada sem fins lucrativos, apoiada pelo governo americano, que produz conteúdo, tipo, produz programas de rádio e notícias online para países onde existe censura e as liberdades de expressão e imprensa sejam restritas. Então é para promover a notícia independente, não censurada e ser transmitida para esses países na Ásia. Melhor pessoa. Melhor pessoa, cara. Ele é uma pessoa maravilhosa. Que ele foi dormir lá? Eu já sei que ele foi dormir no lugar errado. Foi dormir no lugar errado. Porque, assim, o que aconteceu? No dia 2, então, ele trabalha até mais tarde e resolve ir para casa do amigo da faculdade, que é o Joseph. Estima-se que ele tenha chegado na casa por volta das 10h30 da noite. E a partir daqui, toda a informação que eu vou trazer é tirada do affidavit. Tá. Então, vamos lá. Às 11h49 da noite, o Vitor Zarbowski liga pro 911, reportando um intruso, um estranho, que tinha entrado na casa dele e esfaqueado um hóspede na casa dele. O que já não faz sentido nenhum, já começou mal. Vem um estranho que entra na sua casa e vai esfaquear seu hóspede? Pois é. O operador do 911 pergunta se ele precisa da polícia, dos bombeiros ou da ambulância, e ele diz que ele precisa da ambulância. O que já é interessante, porque eu acho que se um estranho invade a sua casa, você provavelmente vai pedir a polícia também. Tipo, Sim. Eles mandaram a polícia, obviamente, porque eles entenderam que alguém estava machucado, mas é tipo meio que standard, sabe? O que você precisa? Polícia, bombeiro ou ambulância? Ele, ambulância. E não falou mais nada. E daí ele começa a falar. E ele tá meio frenético, assim, sabe? Ele tá meio apavorado. Tem gente que acha que ele tá muito apavorado, tem gente que acha que ele tá muito calmo. Então essa ligação do 911 é meio estranha, assim. Cada um interpreta de uma forma. Eu vou colocar um trechinho aqui. Ela tá em inglês, não dá pra gente entender tudo, mas mesmo pra quem não entende inglês, dá pra ouvir a voz dele, dá pra ver se você a emoção você consegue captar, a emoção do... Pra você ver se ele tá muito afobado, se ele tá desesperado, se ele tá muito calmo, porque cada um fala uma coisa. DC Emergency 911, Operator 6752. Do you need police, fire, or ambulance? Immediately. We need an ambulance. What's wrong, ma'am? We had someone that was in our house, evidently, and they stabbed somebody. Okay, somebody's inside the house now? I don't know, we heard... Are they bleeding? You see someone bleeding? Someone is bleeding in our house. Okay, where's they bleeding from? I think in the stomach. In the stomach? Is he cautious? Calm down for me. I'm going to send some help, okay? Female or male? It's a male. He's a friend of ours. He's spending the night with us. Okay, and who was the person that stabbed him? Do you know?
Is he conscious? We need an ambulance. Ma'am, listen to me. He's not conscious. He's not conscious at all. No. We need someone right now. Is he breathing? Listen to me. Calm down. I'm going to help you, okay? Is he breathing? Eu acho que ele parece estar bem desesperado, mas não de forma legítima. Sabe Nossa, quando... ele tá sendo falciano. Eu acho que ele tá sendo falciano, ele tá tentando imitar uma pessoa que estaria desesperada. Mas isso é porque também eu já sei do caso todo, então de repente, né? Hindsight. Você pode estar influenciada. É. Tá. Segundo o Victor, então ele começa... nós ouvimos, nós achamos que alguém, um invasor, nós ouvimos a porta. E o fato dele usar nós indica que ele já tenha conversado com os outros moradores da casa sobre isso, né? O que aconteceu, sim. Então ele diz pro operador, né, que um estranho tinha entrado na casa dele, esfaqueado o hóspede dele. Tá. E o operador fala, coloca uma toalha sob o ferimento, sob a ferida e pressiona com bastante força, faz pressão na ferida e não tira a toalha. Mesmo que você tenha que colocar outras toalhas em cima, não tira a toalha, fica fazendo pressão até os paramédicos chegarem. E o Victor responde, meu parceiro tá segurando uma toalha e colocando pressão no local. E o operador diz para manter a toalha no local, então, até que os paramédicos cheguem na casa. O Victor, então, pergunta que horas são pro operador do 911, o que eu acho muito estranho. Que não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, tipo, que horas são? Who cares? Só quem se importa. Tipo... E daí a operadora fala, é 11h54 da noite. E beleza. Ele então voluntariamente revela pro operador do 911 que uma das facas da casa foi usada pra esfaquear o Robert. Aí já fica total bizarro, porque é o invasor que foi lá, mexeu na sua cozinha, catou uma dessas facas de carne e esfaqueou o hóspede. Uhum. Ok. Vai ficar muito mais estranha essa coisa toda. Ai, meu Deus. Você não perde por esperar, dona Schmidt. Meu Deus. Tan, tan, tan. Assim que os paramédicos chegaram na cena do crime, eles viram o Victor de roupão, sabe? Tipo, porque ele tava no meio da noite, né? Ele provavelmente acordou, colocou um roupão por cima. Ah, um hobby. É, tipo um hobby. não um roupão de banho. Tá. Tipo Eu pensei, um hobby. tomou banho pra esconder o quê? Então, mas é um roupão de banho mesmo. É um hobby que você coloca por cima, sabe? Já achei esquisito. É bem esquisito. Mas, de repente, porque assim, aqui na Noruega todo mundo dorme pelado. Todo mundo dorme de cueca. É mesmo? A pessoa é a cultura aqui, o pessoal dorme de cueca. Nossa, eu admiro o aquecimento central de vocês. Se eu dormisse sem roupa aqui, eu congelava no meio da noite. Às vezes eu durmo de moletom, meião e camiseta. Nossa, não, aqui não dá não. E a gente não tem dinheiro pra deixar o ar quente ligado a noite toda, porque é muito caro, né? Mas dormir num quarto frio é melhor pra você. Você dorme melhor, sabia? Não, não muito frio. É só falta de dinheiro mesmo. Não muito frio, mas você dorme melhor se você tiver com o quarto mais frio. Mas enfim, gente. Enfim. O que aconteceu? Então, aqui estamos nós julgando quem tem dinheiro pra eletricidade de noite. Assim que os paramédicos chegaram, então, na cena do crime, eles viram o Victor de roupão nos degraus de entrada, assim, na escada da casa, sabe? Na entrada da casa, no celular, falando com o serviço de emergência. E um dos paramédicos, né, que eles descrevem no affidavit como W1, ele perguntou o que estava acontecendo. E o Victor não respondeu o paramédico. Ele só continuou falando no telefone com o operador e o paramédico ouviu ele dizer que o homem esfaqueado estava no segundo andar. Então os paramédicos vão até o segundo andar e quando eles chegam no segundo andar, eles encontram o Dylan, também de roupão, no corredor. De repente é uma coisa gay de Washington, sabe? Todo mundo dorme pelado e coloca um roupão como se eles tivessem, como se eles fossem uma diva dos anos 60. Contem pra gente, comunidade gay de Washington, isso é normal? Isso é normal. Então, o Dylan também tava de roupão saindo de um corredor que dava pra um banheiro. E um dos paramédicos, de novo, né, o W1, de novo, pergunta o que tá acontecendo? E o Dylan não responde. Ele passa direto por eles e vai pro quarto no segundo andar. Pro quarto dele, ele fez a diva. Não falo com bandeirantes. Os paramédicos, então, vão em direção à frente da casa, num quarto no segundo andar, onde eles veem o Joseph, só de cueca, sentado num sofá-cama, e ele não estava aplicando pressão no local da ferida,
como o atendente do 911 instruiu e o Vitor disse que ele tava. Alguém aí é um falciano. Então, eles chegam no quarto, eles veem o Joseph sentado no sofá-cama, onde o corpo do Robert tá. Mas ele tá lá pleno, tipo... Mas ele não tá aplicando a pressão com a toalha. Mas ele tá fazendo o quê? Ele tá olhando pro corpo? Não sei, eu não sei. Ele só tá lá. Ele só tá lá. O Joseph sequer tava encostando no Robert. Segundo isso que eu acho esquisito. Você tá... Porque normalmente você pode ou querer ficar extremamente longe, ou você tá desesperado muito perto tentando reviver a pessoa, ou fazendo primeiro socorro, CPR, né? Exatamente. Agora, você ficar do lado sem fazer nada é muito esquisito. Você tá sentado lá olhando apático, podia ser um cacto, podia ser uma samambaia, uma pessoa, tanto faz pra você, não é muito esquisito? É muito esquisito. E vai ficar pior, vai ficar muito mais esquisito. Ok. Entre o Vitor ligar pro 911 e os paramédicos chegarem, é menos de 6 minutos. O affidavit fala que é 5 minutos e 40 segundos. Então, o Vitor tinha dito que o Joseph estava aplicando pressão no peito, na ferida, onde ele foi esfaqueado. Só que, tipo, em menos de 5 minutos ele já não estava fazendo isso. Ficou cansado, né? Ele desistiu em menos de 5 minutos, sabe? Não faz sentido nenhum. Nenhum. E quando o paramédico, então, pergunta pra terceira pessoa, que é o Joseph, né? A terceira pessoa, que raios que aconteceu... O Joseph só olha pro paramédico e fala, eu ouvi um grito. E levanta e sai do quarto. Mas tá todo mundo loucão de alguma coisa? Porque ninguém tá reagindo da maneira esperada. Ninguém tá sendo normal nessa... Ninguém é normal. Ninguém tá sendo normal nessa vibe, nessa casa. Achei rolê errado. É como o Felipe disse, gay, branca, rica, fazendo merda. É. O paramédico W1, ele era paramédico por mais de 10 anos. E ele achou esses comportamentos tão bizarros, porque ele já tinha estado em centenas de situações e de cenas e de emergências. E ele nunca tinha visto uma coisa tão bizarra igual esse comportamento dos três e uma cena tão bizarra. E ele falou que ele ficou arrepiado quando ele entrou no local. Sim, porque a impressão, pelo que você tá me descrevendo, é pessoas blasé, tipo, desconectados com a gravidade da situação. Do que tá acontecendo, exatamente. Exatamente. E ele falou que era uma vibe tão ruim que ele ficou arrepiado. E daí, ele ficou tão desconfiado que ele entrou no quarto e ao invés dele ir pro corpo do Robert, atender o Robert, de costas pra porta, ele foi do outro lado da cama e atendeu o Robert do outro lado pra ele ficar de olho pra porta pra ver a reação do Joseph. Porque ele queria ver como que o Joseph tava agindo, porque tava tudo muito estranho. A outra paramédica era a paramédica já fazia 15 anos. E ela também achou tudo muito suspeito. Muito suspeito. E ela meio que pegou a hint, sabe? Pegou a vibe do colega dela e ela começou também a se ligar no que tava acontecendo em volta. Ela observou que no peito do Robert tinha um buraco de faca tão grande que era grande o suficiente para acomodar um dedo dentro. Para enfiar o dedo nele. Um dos golpes de faca tinha atingido o coração do Robert, então era fundo, mas não havia sangue nenhum no quarto. De acordo com essa paramédica, parecia que o corpo tinha sido esfaqueado, lavado, vestido e colocado de volta na cama. Gente, a cada minuto que passa fica pior? Fica muito pior. E vai ficar mais bizarro. O que faria sentido, pensando que tava todo mundo de roupão e a blasesice deles, parece que o cara já deu tempo de todo mundo se acalmar, né? Parece que o cara tá morto tem uma cota já, mas ele só chegou tem 1 hora. Então. Enfim, prossiga, desculpa. Os paramédicos, eles observaram que o Robert já estava morto há algum tempo, porque ele não estava respirando, ele não tinha pulso, as pupilas dele já estavam dilatadas e fixas, e os 3 buracos de faca no peito não tinham praticamente nenhum sangue, não saía sangue dele. Mas, gente... Então ele já estava morto há algum tempo. As únicas marcas de sangue que tinham, eram pequenas marcas de sangue no peito dele, a paramédica descreveu como se alguém tivesse pegado uma toalha e limpado o sangue, e daí o pelo da toalha fez aquele caminhozinho, sabe? Fez aquele rastro de sangue. O que é totalmente incoerente com a situação que ele descreveu na ligação, né? Não faria sentido. Não faz sentido nenhum.
O Robert chegou a ser transportado para o hospital, onde ele foi declarado morto à 00h25 da madrugada do dia 3 de agosto de 2006, 36 minutos depois do Victor ter ligado para o 91. Enquanto isso tudo tá acontecendo, a polícia chegou na casa e começou a investigar a cena. E essa é uma casa, como eu falei, de 3 andares, é uma townhouse, aquela casa que é tipo um predinho, uma do ladinho da outra, assim. Mas é uma casa... Essa nova era assim também? Essa nova era assim também, gente. Era Tá. o mesmo tipo. A gente vai colocar fotos da casa no Insta. E era uma casa, tipo, numa vizinhança muito boa em Washington, D.C. Ela valia mais que $1 milhão fácil. Tipo, ela era uma puta casa. A casa era impecável. E ela tinha vários móveis e decoração e eletrônicos caros na casa. Não era uma casa, sabe, mobiliada na IKEA. Ninguém foi na Casas Bahia comprar aquele... O hack. O hack branco. Aquele hack marfim pra colocar a TV. Sabe aquele que virava a TV, assim? Não existia na casa nenhum sinal de entrada forçada. E assim como o quarto do Robert, a casa tava impecável. Ou seja, né? É que era o bandido mais organizado do mundo. Ele só tinha uma tara por facas e por esfaquear estranhos. Completo estranhos. Completo estranho, porque o Robert não morava lá e nem frequentava aquela casa. Então é assim... Os 3, obviamente, foram levados para a delegacia para prestar depoimento. E outras diversas testemunhas foram entrevistadas, incluindo o vizinho cuja casa divide a parede com o quarto onde o Robert foi encontrado. E o vizinho ouviu da casa dele alguém gritar. Eita. Entre 11 e 11h30 da noite. E ele sabia disso porque o vizinho estava ouvindo o jornal das 11 da noite. Então, ele estava vendo o noticiário das 11 da noite. Tá. Então, ele lembra qual que é o timeline, quando que ele ouviu o grito sair daquele quarto da frente do segundo andar. Mais tarde, o Victor disse que o grito, na verdade, foi dele, porque ele gritou quando ele viu o corpo do Robert na cama. Nessa casa também tinha um apartamento no porão e eles tinham também uma inquilina que naquele dia tinha ligado pro Joseph dizendo que ela não ia voltar para casa, mas que ela tinha acionado o alarme da residência. Ok. Porém, segundo o depoimento dos 3 que moravam na casa principal, o sistema de alarme não estava ligado naquela noite. Segundo os depoimentos do Victor, do Joseph e do Dylan, o Robert era exclusivamente hétero e nenhum deles tinha tido relação sexual com o Robert. Ok. Segundo eles todos, o que aconteceu foi que às 10h30 da noite o Robert chegou na residência, ele, o Joseph e o Dylan tomaram um copo de vinho, conversaram um pouco, falaram um pouco da esposa do Robert, alguma coisa assim, e eles foram se arrumar para dormir. O Victor já estava no quarto principal do casal, no 3º andar da casa, e foi para lá que o Joseph foi. O Dylan foi pro quarto dele no 2º andar, e o Robert foi tomar banho e foi pro quarto de hóspedes no 2º andar. Segundo o Joseph e o Victor, não demorou muito e eles foram acordados pelo carrilhão que tocava quando a porta era aberta. Tipo, sabe carrilhão quando é um sistema de tipo de segurança, que você tem uns que são eletrônicos hoje em dia, que você abre a porta, toda vez que você abre a porta principal da casa, faz um barulho, tipo como se fosse um sino, que é pra você saber que a porta tá sendo aberta. É simplesmente um sistema de alerta. E então não demorou muito, eles acordaram com o carrilhão que tocava toda vez que a porta era aberta. Eles não ligaram muito porque eles imaginaram que a tal inquilina tinha mudado de ideia e resolvido vir para casa. E segundo eles, o alarme da casa não estava ligado, estava desligado. Todo o sistema de segurança estava desligado. Mas ela não tinha acionado? Também não entendo por quê. Ela disse que ela tinha acionado. Eles dizem que não estava ligado. Ok. Eles então ouviram 3 grunhidos que deixaram eles mais alertas e foi aí que eles resolveram descer para ir checar o que estava acontecendo. Foi quando eles encontraram o corpo do Robert esfaqueado na cama. Nisso, eles veem o Dylan saindo do quarto dele no 2º andar.
Os 3 ocupantes da casa relatam que eles não ouviram nenhum outro barulho, ninguém correndo pelos chãos, e era tipo chão de madeira maciça, sabe? Aquele chão de gente rica. Faria barulho alguém andando. Faria barulho, principalmente nas escadas, subindo e descendo escada, porque as escadas não tinham tapete, as escadas eram só de madeira. E eles não ouviram o carrilhão da porta tocar de novo, o que significa que a porta não foi aberta novamente. Se alguém tivesse fugido, teria fugido pelaquela porta, concorda? E o carrilhão teria tocado de novo. E eu fico pensando também na certeza com que ele afirmou que alguém entrou na casa, sendo que ele não viu ninguém entrar na casa. Exatamente. E ele não chamar a polícia, sendo que, em teoria, se ele não ouviu o carrilhão, a pessoa podia estar lá dentro. É uma coisa Exatamente. que você, tipo... Como que você não tá apavorado? Como que você não tá apavorado? Se você não ouviu ninguém sair correndo e você não ouviu o carrilhão da porta de novo... Eu estaria desesperada achando que alguém tá dentro da minha casa. Uma casa de 3 andares. A pessoa pode estar escondida em qualquer lugar, às vezes até no apartamento da inquilina lá embaixo. Eu fiquei pensando naquele filme Quarto do Pânico, que ela tá numa casa assim, de vários andares e ela tem que sair correndo. Essa seria eu ligando pra polícia do meu Quarto do Pânico, que na verdade é só um guarda-roupa. E a menina com asma lá. Nossa, gente, aquele filme, então, enfim. Aquele filme é terrível. Mas então, segundo o Victor... Quando ele viu o Robert, ele gritou. E esse pode ter sido o grito que o vizinho ouviu. E ele foi pegar o telefone. Quando ele desceu as escadas com o telefone na mão, foi que ele viu o Dylan. E o Dylan perguntou, a porta dos fundos está aberta? E durante o depoimento do Dylan, ele tentou oferecer teorias de o porquê a porta dos fundos estava aberta. Mas estava aberta? Aparentemente. Segundo o Dylan, o Robert chegou na casa, eles conversaram um pouco na cozinha e o Joseph saiu para o quintal de trás da casa porque ele tinha visto uma aranha. Ó o papo. Tipo, isso tá no affidavit. Não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça ou do The Sun. Tá no affidavit. O Robert então foi tomar banho e dormir. O Dylan foi pro quarto dele, onde ele tomou uma pílula para dormir e foi deitar. E, aparentemente, ninguém trancou essa porra dessa porta dos fundos. Mas ainda assim, não justifica. Mas essa porta não tinha carrilhão. Por que eles ouviram o tal do carrilhão da porta? É. E por que eles estão falando pra polícia sobre o tal carrilhão que eles ouviram, se eles acham que foi pela porta dos fundos? Eu achei que eles achavam que o cara tinha entrado pela porta da frente e saído pela dos fundos. Pode ter sido também, porque eles não ouviram 2 carrilhões. É verdade. Mas assim... Ainda assim, a história não faz sentido. Não, porque implica que alguém saiba que a porta dos fundos está aberta. E alguém não vai derrubar uma decoração, um móvel, não vai deixar uma marca de sapato diferente, não vai fazer um barulho. Você não vai ouvir barulho num chão de madeira. Quem tem chão de madeira sabe que aquela coisa geme inteira. Você tá andando e ele tá gemendo. E aí você corre pro segundo andar, a pessoa que sabe como a casa funciona vai acertar bem o intruso, a visita. Exatamente. E não tem luta, o cara tá lá, o cara não luta pela vida dele, o cara não tenta pegar o... Não! Tá, Mana, tá. Não luta pela vida dele, você vai ficar tão pior. Ai, meu Deus, então vamos lá. Tô intrigada. Segundo Dylan, então, ele tinha tomado um remédio pra dormir e foi deitar, e quando ele ouviu toda aquela comoção, ele colocou o roupão e saiu do quarto e viu o Victor falando com o 911 e o Joseph só de cueca do lado do Robert com uma toalha no peito dele. Ele disse que ele não viu a faca, mas que o Joseph tinha dito pra ele que ele removeu a faca, que o Joseph removeu a faca. O que você não poderia fazer também, em teoria, mas enfim, às vezes ele não sabia. Vai ficar mais estranho ainda. Nada faz sentido nessa história. O Joseph testemunhou praticamente a mesma coisa que os outros 2. O depoimento dele foi praticamente a mesma coisa. Ele disse que ele foi dormir com o Victor e que eles ouviram o carrilhão da porta e depois grunhidos, e que quando eles desceram para ver o quarto de hóspedes, eles viram que o Robert estava esfaqueado na cama. Ele disse que ele viu a faca no estômago do Robert e ele pegou e colocou na mesa de cabeceira. E ele, então, disse pro Victor ir no quarto deles e pegar o telefone para ligar pro 911. O que também não faz sentido porque tem um telefone no quarto de hóspedes. Nada faz sentido. Você tá dando pra entender o que eu tô falando? Não, tô dando pra entender, sim. Não faz... Tá, entendi.
Tipo... Porque nada faz sentido, eu tô tentando explicar uma coisa que não faz sentido, e enquanto eu tô falando, não tá fazendo sentido, então pra mim nenhum ouvinte tá entendendo o que eu tô falando. Deu pra entender. Tá passando a impressão de que, tipo, o cara tava lá esfaqueado, ele já falou que a faca tava no estômago, sendo que a faca tava no peito, mas ok. E o cara, em vez de pegar o telefone que tinha do lado dele, levantou, saiu e foi até o 3º andar pra pegar o telefone que tava lá em cima pra ligar pro 91 num contexto em que tudo que você precisa é agir o mais rapidamente possível. Pois é. E assim, a história dos 3 é igual no sentido de que o Robert chega às 10h30, eles tomam um vinho na cozinha, o Victor já tá no quarto e depois eles vão todos se arrumar pra dormir. O Dylan vai tomar o remédio dele pra dormir, dorme, o Victor e o Joseph dormem no 3º andar, no quarto principal, e o Robert toma banho e vai dormir. E também, tipo, isso tudo aconteceu entre 10h30, quando o Robert chegou em casa, e 11h49, quando a ligação do 911 foi feita. Tipo, é 1h19. Essa tour toda aconteceu em eu fico inconformada com isso, porque vocês vão ver por quê. Segundo o Joseph, ele viu que o Dylan saiu do quarto depois de ouvir toda a comoção. E segundo ele, o Dylan tava com uma cara de que não tinha ideia do que tava acontecendo. Dependendo da força do remedinho que ele tomasse, talvez ele não tivesse mesmo. Pois é, ele acha que o Dylan sequer ouviu o carrilhão da porta, porque além dele ter tomado o remédio pra dormir, o quarto dele fica próximo do ar-condicionado central, que faz um puta barulho à noite. Ok. E ele realmente não acreditava que o Dylan, porque o Dylan era a única pessoa que estava no 2º andar com o Robert. Então eles acham que primeiramente eles acharam que o Dylan tinha feito alguma coisa com o Robert. E que as gays de cima não tinham visto, as gays do 3º andar. Mas o Joseph falou que ele não acreditava que o Dylan fosse capaz de machucar ninguém. Ele disse, abre aspas, eu conheço o Victor e o Dylan melhor do que eu conheço minha mãe. Não existe a menor possibilidade de um deles ter feito qualquer coisa de mal pro Robert. Fecha aspas. E você? Ele não falou eu também não, né? Ele também disse que o Dylan tomava Lexapro e Wellbutrin pra depressão, mas que, abre aspas, todo mundo que eu conheço toma antidepressivo, fecha aspas. O que é verdade. Porque ele não tá errado, né? Quem você não conhece também. O que é interessante é que no depoimento do Joseph em específico, ele fala que ele viu muito sangue no Robert e no quarto. E que ele segurou a toalha na ferida e fez pressão no peito do Robert. Mas segundo as investigações, o quarto estava impecavelmente limpo. Eu fico pensando, por que você dá um depoimento que contradiz tão obviamente o que o que os paramédicos viram, porque o paramédico não tem nenhum interesse em mentir. O paramédico vai depois. Você acha que eles não vão falar com os paramédicos? Exatamente. E assim, esses paramédicos, eles veem centenas de emergência todos os dias. Eles veem uma coisa diferente, uma coisa nova. Eles já viram de tudo. Eles sabem todos os sinais. Eles sabem exatamente o que está acontecendo na cena antes deles chegarem na cena. Mas, e gente, agora que entra a questão, agora que vocês precisam afiar as orelhas de vocês e ouvir as provas e as evidências, porque entra numa questão meio CSI agora. A gente vai entrar num negócio meio CSI pra tentar desvendar o que aconteceu, porque até agora nada dessa história tá fazendo sentido. Não mesmo, mas CSI. Mas CSI, com as provas físicas do caso, a gente vai entender esse caso menos ainda. Ah, não. Pois é, nada vai ser explicado. Natália, eu preciso de respostas, Natália. O Robert foi encontrado no quarto de hóspedes, num sofá-cama, deitado de barriga pra cima, cabeça no travesseiro e os braços do lado do corpo. Ele estava deitado sob as cobertas. Ele não tinha entrado embaixo das cobertas, ele estava sob as cobertas. A cama estava impecavelmente feita. O que tudo indica que ele foi colocado lá. Parece que ele foi colocado lá. Tá. Ele estava vestindo uma camisa cinza da William and Mary College, cueca e shorts, e as outras roupas do trabalho as roupas de trabalho dele estavam dobradas, bem organizadinhas do lado dele, no sofá-cama, no pé, assim, sabe? Na camiseta dele tinha 3 buracos de faca, correspondendo com os ferimentos que ele tinha no peito.
Então ele foi real esfaqueado pela camiseta, assim, vestindo a camiseta. Na boca, ele tinha um aparelho que ele usava pra não ranger os dentes, porque ele tinha bruxismo. De bruxismo, tá. E a esposa dele confirmou que ele usava esse aparelho todas as noites. A polícia encontrou na mesa de cabeceira uma faca ensanguentada, que foi a faca que o Joseph tirou, entre aspas, do estômago ou do peito do Robert e colocou na mesa de cabeceira. A faca realmente parecia ser parte de um jogo de facas que eles encontraram na cozinha. Então, isso que o Victor tinha dito, que eles usaram uma faca da casa, isso era verdade. Como eu falei, o quarto estava limpo e arrumado, não tinha nenhum sinal de conflito, de luta, de struggle, de roubo, de furto. O relógio movado, a carteira e o BlackBerry do Robert ainda estavam organizadinhos na escrivaninha do quarto. Mano, é um relógio caro, é um celular que caro. O ano era 2006, esse telefone era extremamente caro em 2006. Pois é. Nem as roupas de cama pareciam estar perturbadas, ele estava perfeitamente colocado em cima das cobertas. Eles encontraram 2 marcas pequenas de sangue na cama, mas foi isso. Não tinha nenhuma outra marca de sangue. E um especialista em blood spatter, né, em tipo manchas de sangue, disse que as marcas não eram consistentes com um ataque violento a alguém deitado numa cama. Ok. E o sangue não mente. E o sangue não mente. No chão, do lado da cama, a polícia encontrou uma toalha, aparentemente a toalha que tinha sido usada, então, para aplicar pressão no local da ferida, como o Victor e o Joseph tinham dito que o Joseph tinha feito. Porém, as manchas de sangue na toalha eram muito pequenas. Tipo, mana, são 3 buracos no seu peito de 10 centímetros. Um buraco, um golpe de faca toca seu coração. Você tá jorrando sangue. Só que não tem sangue nenhum no quarto e a toalha que usaram pra colocar pressão no seu peito tem manchas pequenas de sangue. O que aconteceu? 1h19. O que aconteceu nesse quarto? Nada faz sentido. Tá feliz agora, Felipe Leite? A gente vai passar uma semana pensando nesse caso. Eu já tô montando umas teorias na minha cabeça aqui, mas vamos lá. Um outro especialista também examinou essa toalha e disse que era incompatível com a história de ela ser usada para aplicar pressão na ferida, como o Victor e o Joseph tinham dito. De acordo com esse expert, as manchas na toalha eram consistentes com alguém segurar a toalha em uma mão e uma faca ensanguentada na outra e dobrar a toalha na faca, passando sangue da toalha pra faca. Tipo, limpando a faca com a toalha. Ou passando sangue da toalha ensanguentada pra faca. E eu vou te explicar por quê. Na faca que eles encontraram na mesa de cabeceira, não havia sangue na parte cortante da faca. O que é impossível. Sim. Ele disse que, obviamente, isso é incompatível com a história de que aquela faca teria sido usada para esfaquear alguém 3 vezes. E mais, as manchas de sangue na faca começavam na ponta da faca e iam até 14 centímetros no blade, na lâmina da faca. Só que as feridas do Robert eram menos fundas que isso. Elas eram de aproximadamente 10 e 12 centímetros. Tipo, segundo a faca, a profundidade da ferida deveria ser 14 centímetros. Não foi a faca que tava na cena não foi a faca usada. Não foi a faca usada. Um outro especialista que analisou a faca achou mais de 10 fibras de cotton branco na lâmina da faca. Essas fibras eram consistentes com a tal toalha que estava no quarto. Mas, coincidentemente, estranhamente, nenhuma fibra da camiseta cinza que o Robert estava usando foi encontrada nessa faca. Que também não faz sentido nenhum, já que foi comprovado que ele estava usando a camiseta quando ele foi esfaqueado. Pois é. Então, essa faca que foi encontrada na cena do crime não foi a faca que esfaqueou o Robert. A polícia encontrou um jogo de talheres no quarto do Dylan. Nesse jogo, deveria ter 3 facas grandes, e uma delas estava faltando. Quando a polícia pediu para o fabricante enviar uma faca idêntica para análise, né, para que eles analisassem o tipo de ferida com o tipo de faca,
eles concluíram que essa faca era mais consistente com as feridas no corpo do Robert do que a faca que estava na mesa de cabeceira e que seria a arma do crime. Tá. A faca que estava faltando nunca foi encontrada. Claro que não. A polícia também levou cães farejadores e esses cães detectaram sangue na área da secadora, no ralo da secadora e na área do ralo do quintal dos fundos, onde eles recentemente tinham usado uma mangueira. Tá. Então, a conclusão da polícia é que eles lavaram o sangue deles e de qualquer coisa no quintal de trás da casa e colocaram as roupas na secadora. E foi por isso que os cães detectaram sangue nesses 2 lugares. O problema é que nenhuma outra perícia foi feita. Não usaram luminol? Não usaram nada. Ai, gente. É que também em 2006, eu não sei como é que era naquela época esse tipo de Mas já perícia. tinha luminol, já tinha... Eu não sei como eles fizeram essa, mas foi uma investigação muito mal e porcamente. Em termos de perícia, foi muito ruim. Tá. Na autópsia, o legista, o Dr. Louis Goslinowski, ele encontrou 3 feridas de faca incrivelmente limpas, simétricas e uniforme, sem sinais de atrito ou desgaste. Quando você esfaqueia uma pessoa e você tira a faca, você vai ter algum atrito e você vai ter um desgaste na ferida. Na carne da pessoa vai apresentar um desgaste. Imagina que você está cortando um peito de frango. Vai ter um desgaste, você não corta tão perfeitamente uniforme. Mas essas feridas foram extremamente simétricas e uniformes, sem sinais de atrito ou desgaste. Elas também foram feitas do mesmo exato ângulo, tipo, a pessoa estava de frente pro Robert, fazendo elas com a faca no mesmo ângulo, segurando a faca e entrando no corpo no mesmo ângulo. E o legista descreveu essas feridas como sendo feitas de forma extremamente metódicas. Ok. O legista também encontrou uma pequena hemorragia na parte branca do olho direito e uma pequena hemorragia na superfície da pálpebra e do olho esquerdo do Robert. E esse tipo de hemorragia é consistente com asfixia. Porém, nenhum outro sinal de estrangulamento foi encontrado no corpo do Robert. O ocioide dele estava intacto e nenhuma marca interna ou externa tinha, nenhum hematoma interno ou externo estava no pescoço dele. Fizeram algum exame toxicológico nele? Então, fizeram. O problema de exame toxicológico é que você testa para, tipo, uma série de coisas. Dos principais suspeitos. Cocaína, metanfetamina, maconha, álcool, calmantes que sejam comuns. Só que esse tipo de teste não é uma coisa que você coloca lá a amostra e daí vem toda a lista do que você tem. Você tem que pesquisar um por um. Ok, a gente vai testar pra isso, a gente vai testar pra aquilo, a gente vai testar pra aquele outro. E não veio nenhum tipo de droga no sistema do Robert. Tá, mas o que também não significa muita coisa. Vídeo episódio que a gente fez da Barbie cracuda, que ela tentou... Pois é. Que ela sabia o que eles não iam testar pra metanfetamina. Exato. E foi exatamente isso que ela usou, né? Não. Foi fentanil que ela usou. Fentanil. Ela sabia que não iam testar pra fentanil e foi exatamente isso que ela usou. Então, assim, o fato de não terem encontrado nada no exame toxicológico dele não significa que nada tenha sido usado. Provavelmente foi usado, e eu vou te dizer por quê. O legista encontrou diversas marcas de agulha no corpo do Robert. Marcas de agulha do lado esquerdo do pescoço, no peito do pé direito e na parte de cima da mão esquerda dele. Todas essas marcas foram feitas pre-mortem, ou seja, antes dele morrer. Só que segundo o histórico médico e segundo a esposa do Robert, elas não vinham de nenhum tratamento médico ou de acupuntura. Eu pensei em acupuntura, mas tipo, a agulha de acupuntura é muito fina. Segundo o legista, nenhuma das feridas da faca tinham matado ou sequer deixado o Robert inconsciente imediatamente. Mesmo que ele tivesse sido amarrado e ele tivesse sido esfaqueado, ele ia estar consciente o suficiente e forte o suficiente para tentar reagir. E isso deixaria ele com feridas nas mãos e nos braços, feridas de defesa, marcas de defesa, hematomas, qualquer coisa. Ele não tinha absolutamente nenhuma marca de defesa. E a gente não sabe nada se ele não tinha um histórico de uso de drogas recreativas, né? Não, nenhum. Nem de remédio pra dormir, né? Nenhum.
A gente não sabe ou ele não tinha? Nada, nenhuma fonte que eu usei menciona isso como Tá. uma possibilidade. Tá. O que a gente sabe é que ele foi dopado com alguma coisa, mas a gente não sabe o quê, porque ele não reagiu. O médico legista falou, quando alguém te esfaqueia, a primeira coisa que você vai fazer é colocar a mão no seu peito, é um reflexo. E daí a sua mão vai ter sangue. Ah, sim, O não, eu seu perguntei, próprio sangue. porque o que eu pensei? Eu pensei em alguém tá tentando, tipo... Pensei numa fantasia de rape dos caras que deu errado. E eles pensaram no começo em dopar ele, mas por algum motivo ele tinha alguma resistência e acordou antes da hora, sabe? Uhum. E, tipo, por ter acordado antes da hora, ele acabou sendo morto pra não falar nada. Foi uma hipótese que eu pensei. Tipo, alguma resistência. A gente achou que ele não fosse acordar, mas ele acordou. Pode ter sido. E agora? Porque se fosse só, tipo, doparem ele e ele morrer, tipo, de uma overdose acidental por parte dos caras, não precisava ter feito toda a cena do esfaqueamento que não faz sentido. Podiam falar, não sei, gente. Ele deitou aqui, acordei agora, ele tá assim. Não tinha porque você criar toda uma cena se fosse só uma overdose acidental, sabe? Pois é. Não sei. Foi por isso que eu perguntei, porque às vezes, sei lá, tá lá, o cara acorda. Você não deu uma dose pra deixar o cara Pois é. caído? Mas, tipo, Sei. ele foi quando ele foi esfaqueado, a gente sabe que ele tava completamente incapacitado, completamente inconsciente, porque ele Tá. não tinha nenhuma marca de defesa. Nos braços, nas mãos, ele não tinha sangue, ele não lutou. O quarto tava impecável. Ele tava colocado em cima das cobertas, como se ele não tivesse peso nenhum. Não tava mexido, não tava perturbado, não tinha nenhum sinal de luta naquele quarto, não tinha nada. Tava tudo perfeitamente organizado, limpo, as roupas dele dobradas do lado dele da cama. Eu fico pensando se não usaram Boa Noite Cinderela, sabe? Aquela a droga que o Ozzy tentou usar nele mesmo, na biografia. E se foi isso, eu fico pensando que coisa cruel, porque você fica consciente o tempo todo, você só tá paralisado. Cara, Imagina o eu pavor. não consigo pensar no desespero. Eu não sei o que aconteceu com o Robert. Não tem como saber. A gente só tem esse monte de especulação. Mas é isso que dá desespero. Você não sabe qual que foi os últimos minutos da pessoa. Sim. Se a pessoa tava com medo, se a pessoa tava traumatizada, se a pessoa Nossa, tava... se for o caso, eu fico imaginando o Ozzy Osbourne na biografia dele, ele lançou acho que foi em 2008 ou 2009 a biografia dele, 2010, alguma coisa assim. Faz bastante tempo. E ele conta que uma vez ele tentou usar nele mesmo pra ele ver como era, porque ele queria naquela época, ele tinha aquela pira de eu quero experimentar todas as drogas do mundo, sabe? saber todas as sensações. E aí ele falou que ele calculou, tipo, vou usar no meu quarto de hotel, porque se for muito ruim eu só durmo. E aí ele falou que ele tomou, esperou, só que demorou um pouco pra bater. E aí ele levantou pra pegar alguma coisa, acho que ele queria tomar alguma coisa, uma cerveja, e bateu no meio. Ele começou a sentir batendo, e aí ele tentou se jogar na cama, não deu tempo, e ele ficou metade pra dentro e metade pra fora da cama, por tipo horas. E aí ele falou que a sensação era, tipo, ele não conseguia se mexer, ele tava numa posição extremamente desconfortável, e ele sentia tudo. Ele falou, não me deu nenhum barato, eu sentia tudo e eu estava torto na cama, sem poder fazer Doendo. nada. E sem poder chamar ninguém por horas. E ele falou que uma das piores... E isso foi porque, tipo, nada aconteceu com ele só ficou num quarto desconfortável. Imagina se fizeram isso com o Robert. E esfaquearam ele. Imagina o sofrimento que esse cara não deve ter passado estando consciente, vendo tudo acontecendo, sem poder fazer nada, sem poder soltar um som, porque você tá totalmente paralisado. Cara, que desespero. Eu não tinha pensado, eu nem pensei nisso. Porque marca de agulha, é um negócio que é... Às vezes a gente não sabe, eu tô total teorizando, mas às vezes até colocaram alguma coisa no vinho dele pra ele não sentir as agulhadas que ele ia tomar. Então, o legista, ele concluiu que o Robert estava vivo por um tempo depois de sofrer os ferimentos de faca, porque ele tinha hemorragia interna. Segundo ele, o sistema digestivo dele continuou operando por algum tempo, o que forçou sangue para dentro do intestino dele. Ele estava digerindo o próprio sangue. Ok. Então, na autópsia, o Dr. Goslinowski declarou então que a causa da morte foi ferimentos de faca e a maneira como ele morreu foi por homicídio.
O exame toxicológico, como eu falei, não revelou nada. Eles também tiraram amostras com cotonete das digitais, do ânus, do reto e da boca do Robert. E um laboratório do FBI analisou essas amostras e concluiu que todas continham sêmen, com exceção da retirada da boca. Porém, um exame de DNA concluiu que nenhuma das amostras continha um DNA que não era do Robert. Não faz sentido. Mesmo assim, por puro senso comum, como foi encontrado sêmen no reto do Sim, isso Robert, que eu tô falando, não faz sentido. Eles concluíram que ele tinha sofrido abuso sexual. Tipo, eles pegaram o sêmen dele mesmo e enfiaram alguma coisa com o sêmen dele no reto dele. Alguma coisa aconteceu. Mas ele também não tinha sinais de estupro anal. Eu não... É muito estranho. É muito estranho. Nada faz sentido. Fizeram algum... que eu não sei também, eu tava até pensando, por exemplo, eu tava lembrando que o primeiro caso a usar luminol no Brasil foi o do Fara Jorge Fara. Então luminol não é uma tecnologia tão recente assim. Eles fizeram... então, eles fizeram alguma análise de e-mail, das personalidades, de conversa, das pessoas envolvidas na casa? O BlackBerry do Robert nem foi apreendido. Mano. Então, só pra concluir, ele estava incapacitado. A autópsia, né? E o affidavit conclui que ele estava incapacitado com alguma droga não detectada quando as feridas com faca foram feitas. Ele ficou vivo, mas incapacitado por algum tempo depois disso, e ele foi sexualmente abusado. No affidavit, eles também mencionam que os 3 homens presentes na cena do crime estavam de cueca ou usando roupões, o que significa que eles tinham tomado banho. O que parecia, pelo menos, que eles tinham tomado banho. Isso indica que eles demoraram, não só eles adulteraram a evidência, eles também demoraram para reportar o problema. Então a gente tem o corpo do Robert, que não dá para saber o que aconteceu com ele. A faca que estava no quarto tinha sido colocada ali para enganar a perícia de que aquela era a faca do crime, mas aquela não foi a faca usada no crime. E a gente não tem mais nada, gente. A gente não tem sangue no quarto. A gente não tem sangue no corpo, quase. As feridas não tinham sangue. Ele foi limpo, ele foi lavado. Só que como que você lava e não tem sangue na camiseta dele? E como que você lava tudo e coloca tudo perfeitamente em 1h e 19 minutos? Ele chegou às 10h30 na casa. 11h49 foi a ligação pro 91. É 1h e 19 minutos. Nada faz sentido. E agora, gente, o que mais revolta? O Robert nunca recebeu nenhum tipo de justiça. Nenhuma evidência ligava nenhum dos 3 ao assassinato. E, obviamente, porque o Joseph era advogado, ele falou para os 3, não abre a sua boca. A situação é estranha, tudo é estranho, tudo vão tentar colocar na gente, então vocês calem a boca de vocês e vocês não falem nada. Eles não tiveram nem tempo para coordenar as histórias, mas as histórias deles foram basicamente coordenadas, foram iguais. Em 2008, a polícia conseguiu indiciar os 3 com obstrução de justiça e conspiração para obstrução de justiça por adulteração de prova. Porque realmente a história da faca, a faca de verdade nunca apareceu, a faca falsa tá lá com o sangue dele. Você consegue provar que foi... Sabe? Que eles plantaram uma evidência que não... Pois é. Durante o julgamento, a promotoria falou que eles tinham matado o Robert e se livrado de evidência, adulterado evidência. E também veio a questão do fator BDSM, né? Eles estavam, aparentemente, os 3 gostavam de BDSM. O Dylan e o Joseph, a gente sabe que estavam num relacionamento BDSM, em que o Dylan era o dominante. E vários livros e fotos e pornografia e brinquedos BDSM foram encontrados na casa. E assim, gente, 2006, isso é antes de 50 Tons de Cinza ter saído e ter feito um sucesso danado e todo mundo achar que sabe o que é BDSM. Então, era antes disso tudo, tá no mainstream, tá na mídia, sabe? Então era muito assustador. A gente já fez vários casos em que você tem
brinquedos ou chicotes ou alguma coisa e as pessoas associam isso com extrema violência ou com extrema, sei lá, psicopatia, alguma coisa assim, acham que a pessoa é um assassino porque ela gosta de apanhar durante o sexo, sabe? Tipo... o BlackBerry a defesa alegou que a promotoria não sabia do que estava falando, que eles nunca investigaram direito, que eles nunca investigaram a possibilidade de um intruso ter entrado na casa. O BlackBerry do Robert nunca foi analisado, mas eles tinham 2 e-mails que foram enviados do BlackBerry do Robert. Um era para um parceiro comercial, era um e-mail de trabalho, e um era para a esposa dele, dizendo, tô na casa, tô bem, vou dormir. Esses 2 e-mails foram enviados depois que a promotoria alega que o Robert já estava morto. Mas isso também pode ter sido um dos 3 enviando um e-mail pra alguém só pra falar alguma coisa, só pra criar um álibi. Mas pro parceiro comercial, não sei, às vezes é até uma questão besta, tipo, os e-mails não tinham sido enviados quando ele tava no carro e quando ele chegou lá, conectou com a internet dos caras e enviou, sabe? Pode ter sido. Porque eu acho que a mulher perceberia se o estilo de escrever fosse estranho. Mas não é engraçado mandar um e-mail pra sua esposa? Ao invés de uma mensagem, ao invés de ligar pra sua esposa? É que no BlackBerry é tudo meio parecido. Dependendo do que você tá usando no BlackBerry, às vezes você manda e-mail, depende de como vocês se comunicam, né? Tipo, eu e você, a gente conversa pelo Messenger sem precisar. Eu só tenho o Facebook pra falar com você, praticamente. Eu também, eu só tenho o Facebook pra falar com você. Então, assim, às vezes eu abro, não sei. Pode ser. Me fala o que tem mais de evidência, porque eu tô formando a minha teoria aqui. Não, essa é a evidência. Essas são as evidências. É isso. Os 3 foram inocentados, porque a juíza disse que ela não podia determinar, acima de sombra de dúvida, que eles tenham feito absolutamente qualquer coisa, ou sequer obstruído a justiça com adulteração de evidência. Não, isso eu acho que eles fizeram. Isso eu acho que, né? Então, eu digo, isso dá pra provar que eles fizeram, né? Dá pra provar, mas assim, aparentemente nada importa, a perícia não importa. É só um homem asiático contra 3 brancos. Em 2011, a viúva do Robert processou os 3 na corte civil, porque você pode processar na corte civil e na corte criminal. Na corte criminal não deu nada, mas ela processou pessoalmente na corte civil por wrongful death, ou seja, eles causaram a morte do marido dela ou negligenciaram salvar o marido dela. Ela pediu $20 milhões, mas eles acabaram fazendo um acordo e o valor que ela recebeu nunca foi revelado. Nenhum dos 3 nunca falou abertamente sobre o caso. Mesmo nos julgamentos, eles responderam muitas das perguntas, quase todas as perguntas, invocando a quinta emenda, que é a emenda da Constituição americana que diz que você pode não responder uma pergunta se ela vai te incriminar alguma coisa. O que por si já é bem suspeito. Mas é um direito que quem usa tá sempre suspeito. Mas, tipo, você pode usar, você pode falar, não vou falar isso porque eu posso me incriminar sem saber. E aí? Né? Hoje, todos eles aparentemente vivem em Miami. O Joseph mudou o nome dele para Joseph Anderson e continua sendo advogado. O Dylan mudou para Dylan Thomas. Segundo o SK Pop, ele virou massagista / instrutor de pilates. E aparentemente o Victor não mudou de nome e continuou trabalhando na Milk Pep. E daí tem muita gente que aponta os erros da polícia, né? A falta de exames forenses para detectar o sangue. Mas isso rolou mesmo. Eu não sei como era a tecnologia, mas a investigação... Aí aquilo, é um mistério ou foi uma investigação muito porca? Pra mim, foi uma investigação muito porca. Esse é um daqueles casos que foi uma investigação porca. Não tem... E o exame de toxicologia não achou nada, mas, tipo, eles não tinham outras amostras de sangue do Robert, eles não guardaram nada, eles não tentaram milhões de coisas, você não sabe? perguntou, você não chegou pro círculo social desses caras e perguntou como eles eram. Você não foi nem pela fofoca, sabe? Você nunca foi perguntar nada, porque o que eu penso? Com as evidências que temos, que são poucas, eu acho que foi o knife play que deu errado. O que eu não sei é se foi o knife play consensual ou não. Porque assim... Ele tava dopado antes dele receber o golpe de faca. Porque senão ele teria reagido, ele não reagiu. Sim, não, eu sei. Mas assim, tinha o sêmen dele na cena. Não pode ter... O que eu fico pensando? Por que um cara
que tem uma grana, que tem um status, ficou até mais tarde, por que ele vai dormir na casa de um cara que ele conhecia na faculdade em vez de ir para um hotel? Você também tem o fator do cara ser bem religioso, do cara ir na igreja. Então, não é possível que ele tenha aí um lado da vida sexual dele que a esposa não conhecia? Uhum. E não é possível que, sei lá, que ele tenha experimentado com esse cara na faculdade, que ele seja bissexual, por exemplo, e não fale, e que eles tenham combinado alguma coisa que por algum motivo que a gente não sabe saiu de controle? Eu fico pensando... da polícia, eles especularam muito no ângulo BDSM, né? Não, eu fico pensando... Tipo, não, eu não tô falando nem... eu fico pensando de alguma coisa sair do controle. Eu pensei, no começo, eu achava que era algo não consensual. O que me fez pensar que, de repente, podia ser consensual e, de repente, o Dylan quebrou o que foi acordado. Não sei, mas eu pensei no sêmen dentro do reto. Se ele não tinha sido, tipo, masturbado, estimulado, de repente, consensualmente, que por algum motivo saiu do controle, alguém desrespeitou que tinha sido acordado antes e fez alguma coisa que não devia. Porque eu fico pensando que se fosse... E aí eu vou falar uma coisa bem fria pensando do ponto de vista dos caras. Se você tem essa fantasia, pensando, por exemplo, eu falo isso pela pesquisa que eu fiz no caso da Elaine O'Hara. O cara, gente, se vocês não ouviram, a gente fez com uma dominatrix profissional, ela foi nossa convidada pro caso. Maravilhosa, Lady Brigitte. Lady Brigitte, maravilhosa. Sigam ela no Instagram, Lady Brigitte. Isso. E ela, esse caso, o cara tinha um fetiche por knife play, por brincar com faca. E ele tinha... O fetiche dele foi crescendo, ele tinha a tara de esfaquear uma pessoa. Ele queria esfaquear uma pessoa se masturbando na pessoa. Era a tara dele, máxima. E você percebe por depoimento de ex-namorada do cara, que era um fetiche que foi escalando. Mas, como era uma tara que ele queria realizar e ele planejou, ele escolheu a vítima como sendo uma pessoa que tinha um histórico de doença mental e uma pessoa que já tinha tentado contra a própria vida algumas vezes. Então... eu fico pensando que se fosse o caso, se fosse uma tara premeditada, eu quero fazer isso com alguém, eles escolheram, no caso, a pior pessoa possível. Um membro afluente da comunidade, uma pessoa que estava em todo lugar, uma pessoa cuja falta seria dado rápido. Será que se fosse alguma coisa planejada e calculada, esse cara teria sido escolhido? Talvez porque não... que o assassinato tenha sido planejado. Mas que alguma coisa tenha sido... Eles tenham escolhido porque ele era um homem religioso, casado, frequentava a igreja. Mas como sendo parte da tara? Mas é que tá, mesmo que fosse uma brincadeira que deu errado, ou uma tara que deu errado, mano, as facas, as feridas... foram descritas como feridas feitas de forma metódica. Elas estavam... A faca estava no mesmo ângulo. Ela entrou no corpo no mesmo ângulo nas três mas feridas. Será que o Dylan não tinha essa tara e ele não dopou ele? Tipo, ele não fugiu das regras. E uma coisa que era pra começar como, tipo, um sexo a 4 com kinkzinho não foi distorcido por conta da tara do Dylan com a faca? Pode ter Porque sido. era o jogo de faca dele. Eu fico pensando, era o jogo dele que ficava no quarto dele. Que eu já acho muito esquisito você morar com os caras e você ter seu conjunto de faca que fica no seu quarto. Não fica na garagem lá das ferramentas, não fica na cozinha, fica no seu quarto. Eu fico pensando se ele não... Se não era só pros 4 transarem e serem felizes e ele não foi lá e por motivos que a gente não sabe, se ele tava doidão, se ele só é um sádico, o que quer que seja, se ele não fugiu, não desrespeitou. De repente, ser dopado e usado era a fantasia do Robert. Podia ser, eu não sei se existe isso no BDSM, que envolva ser dopado. Ser dopado, eu sei que ser usado existe. Não, porque às vezes... Não, para pra pensar mesmo. Agora que você levantou isso, às vezes o lance... Ele podia sentir uma culpa católica. E se ele for dopado, não é culpa dele. Exatamente, entendeu? Eu não quero saber o que tá acontecendo. Eu quero que aconteça, mas eu não quero saber o que tá acontecendo, porque daí eu não posso ter culpa no cartório, entre aspas. Eu não traí minha esposa, sabe? E aí, assim, também pensando, tipo, porque pelo que você falou, eles não eram próximos, o Robert Era do Dylan que ele era amigo, não? Do Joseph. Ele e o Joseph não eram próximos, eles se conheciam da faculdade, mas eles eram, tipo, colegas. Tipo, não era um amigo que vai toda sexta na sua casa beber uma breja, sabe? Então, tipo, não sei.
Porque Conhecido. eu fico pensando o que te leva a ir dormir na casa do cara. Porque, em teoria, como a gente sabe que foi realmente às 10h30 da noite que ele foi? Como a gente sabe que ele não foi antes e não ligou pra mulher dele e falou, tô até tarde. Eu tô pensando se ele não... Por isso que eu perguntei, viram os e-mails dele? Viram as mensagens? Viram se ele não combinou? Por quê? Pensando que é um cara da igreja, certinho, ele não vai querer fazer isso com alguém que seja amigo dele, porque rola fofoca. Ele vai fazer com alguém... E se ele for encontrado com um garoto de programa, vai ser 1000 vezes pior. Ele precisa de alguém que ele confie, que não vai falar nada. E com quem ele já deve ou saber do estilo de vida, ou com quem ele já teve alguma experiência. É uma pessoa que é próxima e é bem sucedida o suficiente pra não querer chantagear ele, porque são pessoas com dinheiro. São pessoas que gostam do que ele gosta. Então, assim, porque eu fico E são pessoas de respeito na comunidade LGBTQIA+, então que não vão fuder, sabe? Cagar no pau. Que não tem motivo pra expor ele, pra... É. Então eu fico pensando se eles não tinham programado alguma coisa que por algum motivo fugiu do controle. E o Dylan foi o wild card que esfaqueou ele Exato. porque tava com essa tara. E assim, gente, eu quero falar, assim, eu quero deixar registrado que eu tô falando tudo isso, mas em nenhum momento eu tô falando que a culpa é dele, porque eu acho que se você... Não, claro que não. Sim, se você combina uma coisa e vocês estão numa relação BDSM, como a gente já falou inúmeras vezes, o combinado sempre tem que ser respeitado. Isso não só na esfera BDSM, qualquer esfera que envolva sexo e confiança, vocês combinaram... Consentimento é algo renovado todo tempo, Exatamente. né? Todo tempo você tá renovando. E principalmente no estilo de vida BDSM... A gente já falou com a Lady Brigitte, a gente já falou com a Gabi sobre isso. É uma coisa que, tipo, o consentimento, a confiança é a lei. Pediu pra parar, parou. Ali, você larga tudo e não tem, tipo, só espera eu gozar. Pera, calma, só mais 5 minutos. Não, parou ali. E tudo que é feito é acordado de antemão. Você não começa o sexo e vamos ver onde é que vai dar. Não, tudo é acordado de antemão. Então... Eu fico pensando... E assim, eu acho que se foi isso que aconteceu, eles têm que ser julgados sim. Porque um assassinato foi cometido e não interessa o que vocês estavam fazendo. Você matou uma pessoa, parça. Não interessa se era o máximo que você pode argumentar é que foi, tipo, que você não tava planejando matar o cara, que você cometeu um erro lá na hora, você pode tentar um manslaughter. Mas você cometeu um crime, tipo, não interessa. O cara que quis fazer isso, ele continua sendo a vítima, sabe? Eu não acho que ele tem que dizer, foi lá porque... Não, mas eu fico pensando, por que você tendo a condição financeira que você tem, você escolhe ir pra casa de um cara que é um colega seu dormir lá, em vez de ir pra um hotel? Eu penso... que ele deve ter combinado antes, que eles devem ter combinado uma festinha. Eles sabiam que a casa tá vazia, que a Inquilina não ia estar lá. Pois é. Eu penso que pode ter sido... E, de novo, gente, eu tô falando isso com base nas evidências que temos, que não são muitas. Mas o tempo... Eu falo, pelo que você tá falando, eu acho que o timing não bate. Eu acho que eles estavam lá há algum tempo, que eles fizeram algumas coisas. Sim, porque, gente, 1h e 19 minutos não é tempo nem pra fazer um play, nem pra... sabe, fazer sexo, nem pra limpar a cena de um crime. Eu penso que eles deviam estar naquilo, vamos fazer. E eu não sei até que ponto foi consensual, não. Porque, como você falou, de repente era a tara do cara. Porque o lance do sêmen ser dele mesmo no reto, eu acho que pode ter acontecido dele estar usando algum brinquedo, dele ter sido masturbado e colocarem um vibrador nele, de repente. E a mão que usou tudo, a pessoa não lavou a mão, e a mão que fez uma coisa, fez a outra, pode ter acontecido. Porque é a única explicação, pelo que você fala, que faria sentido ele ter o próprio sêmen no próprio reto. Estavam lá, estavam fazendo uma coisa, a menos que ele seja o homem gay mais sortudo do mundo. Não, e você também... E você também falou que... Você também falou que não tinha sinal de abuso no reto. Então, o que aconteceu no reto dele foi... não foi forçado. Não. Porque fica a marca. Tem o teste que você faz quando você passa por uma situação de violência que mostra, tem certas formas de ferida e tal. Então, sim, o que aconteceu... feridas, hematomas que não estão se você tá relaxado e fazendo de forma consensual. Então o que tudo indica, algo consensual aconteceu ali. Essa é uma teoria. De repente, podia nem estar no contexto BDSM, de repente, sei lá, ele tava transando... alguém e alguém não gostou, porque eles estavam eu não sei qual eram as regras da relação deles. O que a gente sabe 100% de certeza é que não, assim, tem um documentário, eu não vi o documentário, mas eles analisam o fato de que pode ter sido um intruso.
de que pode ter sido uma pessoa estranha. Mas, gente, eu não consigo Não comprar dá. essa ideia. Desculpa, não faz Pra sentido. mim, os 3 estavam envolvidos e foi ou uma brincadeira que deu certo, ou foi, tipo, uma coisa que eles queriam por Tara fazer os 3 pra unir por Tara. Eu não tenho explicação. Eu fico também imaginando por que as 3 pessoas ricas, bem-sucedidas, academicamente, profissionalmente bem realizadas iriam cometer um crime desse. Não, e aí eu fico pensando, se... E esconder tão mal. Exato, porque o que eu fico pensando, se eles fossem fazer isso, a escolha óbvia, como o caso que a gente comentou agora, da Elaine O'Hara, seria uma pessoa numa situação mais vulnerável. Não seria uma pessoa bem sucedida e bem vista na você comunidade. arriscar muita coisa, porque era uma pessoa, parando pra pensar do ponto de vista do criminoso, é muito mais fácil você fazer o John Wayne Gacy, pegar alguém numa situação de vulnerabilidade mesmo, do que você pegar uma pessoa que a palavra dela tem um peso contra a sua. O que é uma coisa horrível, porque em teoria, né, a gente sabe que no mundo ideal a palavra de todo mundo teria peso. Não interessa qual que é a sua profissão, não interessa se você é um trabalhador do sexo, se você é o presidente de uma empresa, a sua palavra tem que valer. Mas infelizmente, principalmente na sociedade norte-americana, que a gente sabe como tem alguns grupos que são mais vulneráveis que outros. Então, pra mim, com base no que a gente tem, o que faz mais sentido é ter sido uma brincadeira sexual que deu errado. Mas pra saber disso com certeza, a gente teria que saber um pouco mais da vida, né, de todo mundo. Não, então, e a perícia teria que ser sido melhor feita, né? Mas não foi melhor feita. Então, eles meio que aprenderam um monte de material BDSM, um monte de coisa BDSM, que a perícia comprovou que não foi usado. O que eles aprenderam na casa não foi usado no assassinato do Robert. Não, aliás, eles chegaram a usar reagentes pra tentar ver o que era sangue, onde que tinha sangue e tudo mais. Eu não sei se era luminol, mas eles falam de um reagente. Só que esse reagente foi usado de forma errada e eles não puderam usar muito da evidência que foi recolhida. Mas assim, a polícia simplesmente viu aquele ângulo, as 3 gay louca que estão sozinhas em casa, as 3 gay louca que são um trisal, que moram nesse estilo de vida pecaminoso, vivem nesse estilo de vida pecaminoso, gostam de BDSM, gostam de violência, tem gente que associa BDSM com violência, então eles simplesmente correram com esse ângulo de foi uma brincadeira sexual que deu errado, e daí eles não investigaram mais nada, tipo, eles não fizeram um trabalho decente e agora a gente não sabe. E o Robert nunca recebeu nenhum tipo de justiça. O que tá super errado, porque eu acho que mesmo que fosse uma brincadeira sexual que deu errado, quem fez Sim, você tem que responder, não interessa. Não interessa que você tenha... Se você é o dominador, se você tá no controle da brincadeira, é sua responsabilidade a vida da pessoa, não tem... Sim. Ou o bem-estar da pessoa em geral, a satisfação da pessoa, tudo. É isso, gente. A gente não sabe o que aconteceu. E com certeza, por exemplo, se a mulher dele sabia de alguma coisa sobre a sexualidade dele, ela não falou nada. Essa informação vai ficar com ela não vai falar. Porque senão ela ia expor uma parte da vida dela que ela provavelmente não queria expor, ou da parte dele. Sim. A memória dele ia ser perturbada por esse tipo de coisa. Porque em 2006 ainda tinha muito estigma. Não, e na comunidade religiosa cristã, dependendo da igreja que você vai, ainda tem. Ainda tem, Então, assim, com certeza, se existisse alguma informação que pudesse ajudar a gente a entender um pouco melhor da parte da sexualidade dele, a gente provavelmente não vai ter. Pois é. A não ser que alguém decida eventualmente reabrir o caso e olhar com a tecnologia que tem hoje, não sei. É estranho, né? A gente sabe muito pouco sobre esse caso, na minha opinião. Eu fico até pensando se eles não acusaram ele só de tampering with evidence, essas coisas, pra poder depois reabrir. Assim, é fato que eles não tinham um caso pronto pra ir a julgamento com homicídio. Então, porque todas as provas eram circunstanciais e eles não quiseram arriscar levar os 3 a julgamento por homicídio, perder e depois nunca poder julgar de novo. Então, a gente sabe que eles têm pelo menos alguma esperança de julgar os 3 pelo homicídio.
É porque o BlackBerry não ser nem apreendido, né? Porque se tivesse alguma comunicação entre eles combinando alguma coisa, estaria lá. É isso, gente. É isso, gente. Fala pra gente o que você acha que aconteceu. Vai no post do Insta, fala pra gente o que aconteceu, manda suas teorias, manda seus comentários. E, de novo, muito obrigada, Felipe Leite, por esse caso, por essa indicação. Sim, eu vou ficar sem dormir pensando nisso. Minha cabeça tô que nem o meme da Nazaré, fazendo as contas de Bhaskara. Eu também. Eu nunca tinha pensado na questão de ser uma coisa consensual que ele queria estar dopado pra não ter responsabilidade. Não ter responsabilidade, ou não ter... Ou, de repente, era um kink dele também, ser dopado. Tem gente que gosta, então tá tudo bem também. Não estamos aqui para kink shame. Não, é isso que eu tô pensando. A gente é uma comunidade kink appreciation. Sim. E assim, é o que eu acho, independente, se for uma brincadeira que deu errado, ok, gente, alguém ainda cometeu um crime. Essa pessoa tem que ser punida. Mas os três lá absolutamente obstruíram a justiça, absolutamente adulteraram prova, absolutamente se lavaram inteiro, organizaram a casa inteira. E foi muito ensaiado, gente. A paramédica com mais de 15 anos de experiência, a primeira coisa que ela falou, tipo, parece que alguém lavou o corpo, vestiu de novo e colocou ele, sabe? Não tinha uma marca de nada no quarto. Não, e a atitude deles, eles estavam muito blasé. Sim. Com certeza eles tomaram um calmante depois do que quer que tenha acontecido, pra não surtar. Tava todo mundo muito blasé. E as histórias já coordenadas. Eu não tinha nem pensado. Pra mim tava pegando muito o negócio de caralho, 1h19. Não dá pra fazer tudo isso em 1h19. Mas esse negócio de você ter falado, de repente ele não tava trabalhando até mais tarde. De repente ele chegou lá às 6 da tarde. Sim, e falou pra mulher, porque não faz sentido você dormir. Eu penso, tipo, mano, se eu tô até tarde na rua, eu penso quando eu morava em São Paulo, por exemplo. Eu, sei lá, às vezes acontecia, tinha enchente, tinha as coisas. Se você tem grana, você vai dormir no hotel do lado do trabalho. Tem serviço de lavanderia. Não tem porquê. Você vai dormir na casa de um amigo, se for um parça que te encheu o saco, tipo, não, mano, não vai ficar, vem em casa. Você conhece... Alguém que você vai lá toda semana, né? Que você tem intimidade. Você vai do nada, sendo que você tem dinheiro pra ficar onde você quiser. Passar a noite ali do lado, você vai ficar na casa, no quarto de hóspede, na casa de um cara com quem você estudou na faculdade, que você trocava ideia uma vez na vida, outra na morte. Não faz sentido. Não. É verdade. Não faz sentido. Aí eu fico pensando do ponto de vista do tipo, ele pode ter falado pra mulher, ó. Gente, vamos ligar para a polícia de Washington, porque eu acho que a gente resolveu o caso. A gente desvendou o caso. Mas foi uma... Assim, todas as fontes que eu vi, eu sei que tem um documentário e tem um podcast, mas eu não quis ouvir, eu não quis ver o documentário, porque eu queria só pegar as fontes e ver o nosso debate sem ser influenciado por ficar ouvindo outras vozes e outras opiniões, sabe? Eu até comecei a ouvir um podcast sobre, eu falei, cara, eu não vou nem ouvir, eu vou lá, eu vou pesquisar e eu vou fazer a gente militar sobre isso, porque vai ser mais legal se a gente tiver as nossas próprias teorias e não ficar, tipo, ouvindo outras teorias, sabe? Tipo, sim. Não ficou ouvindo outras narrativas. Então eu fui no site que é dedicado pro caso, e eu peguei o affidavit do caso, e todas as teorias aqui apresentadas vieram de nossa cabeça. Não, e eu fico pensando até porque às vezes a esposa dele nem sabia de nada. Não, eu acho que ela não sabia. Então, às vezes, tipo, é uma coisa que ele escondia de todo mundo. A gente viu tanto caso assim, né? De repente foi por isso, inclusive, que eles mandaram um e-mail pra esposa dele. Ou, se ele já tava morto pelo horário, pode ser. Pode ser que eles mandaram um e-mail pra esposa dele só pra falar que ele ainda tava vivo e dizer que, olha, ele acabou de chegar, ele acabou de tomar banho e ele tá indo dormir agora, não se preocupa. Pode ser. É difícil, porque sem comprovação, se olhasse uma olhada no BlackBerry desse caso, podia dar mais algumas pistas, sabe? Pra ver o que ele tava olhando no celular, que é uma coisa que hoje é tão padrão pra gente, né? Qualquer celular que pega. Então, o affidavit não menciona nada. Não, e eu li em alguma outra fonte que não tinha sido apreendido, não tinha sido avaliado corretamente, né? Então, tipo... hoje a gente tem a coleta de informação é mais eficiente nesse sentido, né? Sim, naquela época não era. Porque daria, por exemplo, pra avaliar o celular dele, poderia revelar. O BlackBerry, pelo menos, já tinha acesso à internet. É um pré-histórico perto do que a gente tem hoje.
Mas já tinha. Já daria pra ver se ele frequentava algum site de fetiche. Era aquela internet que se você usasse, você tinha que vender a casa pra pagar a conta do... mas devia pra pagar ser a conta do BlackBerry. Ele devia usar de empresa. Devia ser o plano da empresa pra usar. Mas daria pra ver se ele tava... Na época eram fóruns, né? Se ele frequentava algum fórum de fetiche, se ele tinha alguma coisa assim, se ele tinha algum histórico de encontrar pessoas por fora. Pois é. Então, assim, e é isso, gente. O que você acha? Comenta, manda pra gente suas teorias. Eu rotei no meio da conversa. Não deu pra ouvir, mas obrigada por essa informação. Sabe quando você rota pra dentro daqui? Então, gente, é isso. Mandem suas teorias pra gente. Vai lá, comenta no Insta. A gente vai postar fotos desse caso. Muito obrigada pelas sugestões. Muito obrigada pela sua audiência. Paciência, suculência. E sejam bons. E busquem conhecimento. E se você for o dominante numa relação BDSM, você tem obrigação de cuidar do seu submisso. Então cuida bem. Não vai matar ninguém e colocar no guarda-roupa. Regras são regras, gente. Regras são regras. Isso. E consentimento não é uma palavra vazia. Respeite o consentimento. Isso. E Radebra. Shalom. E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!